Ó, qual que é a vantagem porque assim, a criptomoeda, Bitcoin em geral, é uma moeda que não pertence a governo nenhum e nem a país nenhum. Qual que é a vantagem disso hoje? Por que alguém tem que ter criptomoeda para você? Essa é uma boa pergunta que eu não acho que tem uma única razão para isso, tá? Eu acho que se você perguntar para um grupo de pessoas, é possível que as razões de cada uma sejam, ou pelo menos que as principais razões não sejam as mesmas. Acho muito possível que você vai encontrar esse grupo de pessoas, diferentes respostas. Agora, para mim, primeiro, criptomoedas faz parte de uma nova tecnologia, faz parte de um subproduto, né, da grande tecnologia de blockchain, que surgiu há pouco mais de 15 anos e veio para ficar. Então, é uma tecnologia que já está mudando o mundo, já está tendo um impacto relevante no mundo. Então, eu já parto do princípio que é importante que todos nós tenhamos pelo menos o mínimo conhecimento do que se trata essa tecnologia. Sim. Estão falando que está mudando o mundo, estão falando que vai mudar o mundo. Então, é importante que todos tenham esse interesse ou entendam que é uma responsabilidade de pelo menos ter um conhecimento mínimo. Você precisa saber. Você precisa saber. O que você vai fazer com isso, aí é um movimento secundário. Mas você precisa saber e você precisa ter você precisa ter a clareza de que não é algo passageiro. Em 2011, poderíamos debater que é passageiro. Ou poderia ter, a probabilidade de ser passageiro ainda era alta. Em 2015, menor. Em 2025, não existe mais a probabilidade dessa tecnologia ser passageira. Veio então, para ficar. Começamos por aí. Ok, então, e para que essa tecnologia é usada? Por que eu deveria, eventualmente, investir, colocar um dinheiro nela? Então, aí você pode ter algumas teses, algumas linhas de pensamento. Eu parto do princípio, vamos falar de Bitcoin? Eu sou um defensor, eu acredito que o Bitcoin eu sou um defensor da narrativa que o Bitcoin é uma reserva de valor. Tá. Eu sou defensor dessa narrativa. Como o ouro digital que dizem. Que criou-se esse jargão recente, né? Que o Bitcoin é o ouro digital. E, enfim, aí tem pessoas que concordam, pessoas que não concordam, mas eu acredito que o Bitcoin, ele é uma reserva de valor. E por que eu acredito nisso? Porque o Bitcoin, ele é um dinheiro descentralizado, ou seja, que não tem um dono, né, não tem um intermediário, de oferta limitada, ou seja, a quantidade de Bitcoins que foi criado, ela é finita. Não será criado um Bitcoin a mais do que aquela quantidade original criada. E quanto maior é a adoção, quanto mais pessoas, empresas, investidores, governos se interessam em ter o Bitcoin, se interessam em comprar o Bitcoin, quando a narrativa é o valor da rede, né? Quanto mais pessoas se interessam, maior é o valor implícito desta reserva. Sim. Então, eu acredito. E essa narrativa que tem cada vez ganhado mais força, tem aumentado cada vez mais a adoção, ou seja, cada vez mais pessoas, mais indivíduos estão adquirindo Bitcoin, eu acredito nessa tese, tá? Então, agora também tem as teses tem pessoas que ainda olham para cripto e investem em cripto ainda como um ativo de risco com num tom mais especulativo. E também tem cada vez mais usos de caso para cripto. Ou seja, você pode começar a usar criptomoedas para pagamento. Para pagar o cafezinho, para pagar o jantar, né? Para pagar despesas do seu cotidiano. Então, cada vez mais serão criados usos de caso para sua criptomoeda, para diversas criptomoedas. Então, criptomoedas não é apenas, ela não tem apenas um uso específico e ela também não tem apenas um segmento de pessoas específico. Ela é completamente democrática, ela é para todos literalmente, desde quem vai querer investir o equivalente a R$1, ou eventualmente até quem vai querer adquirir uma quantidade maior, que vai ter um poder aquisitivo maior, e que você pode usar como reserva de valor,
como para pagamentos e para outros usos que podem vir a ser criados no futuro. Tá. Então, eu acho que, Guilherme, é muita coisa. Por ser muita coisa, você tem essa, na minha visão, você tem a responsabilidade de pelo menos dar o primeiro passo, que é estudar e entender minimamente. Uhum. E você pode optar, ainda não quero entrar, ok. Cada um vai ter um nível de conforto, cada um vai ter um nível de segurança, de, não, agora eu já conheço o suficiente, já estou entendendo um pouco mais, me sinto confortável em fazer minha primeira aquisição. Tá. Então, acho que cada um precisa respeitar o seu tempo, claramente. E eu acho que o que faz com que esse tempo seja mais rápido ou mais devagar é o quanto que você conhece, é o seu nível de conhecimento. Boa. Então, nunca pule a fase do conhecimento, porque essa é a etapa crucial para que você tome por si só, né, as suas decisões. Senão vai dar ruim, você vai virar hater depois, sendo que você que não estudou e fez besteira, né? Eventualmente, exatamente. E assim, o que é dar ruim? Dar ruim o cara acha que vou ganhar dinheiro em uma semana com Bitcoin e ficar rico, aí tem uma queda. Então eu já falo, para vocês que estão querendo entrar pela primeira vez em criptomoedas, com essa mentalidade de, não, eu vou entrar em criptomoeda porque eu ouvi fulano e ciclano e eu vou ficar rico rápido. A gente falou uma semana aqui. Tá, então, você não entre. Não entre com essa linha de pensamento, né, com essa linha de raciocínio. Entre, primeiro estude. A primeira maneira de entrar não é investindo, é estudando, é conhecendo. O investimento, de novo, é uma consequência, é um movimento secundário. Primeiro você precisa saber o que é, conhecer, entender quem são os principais players, né? Ou seja, quem são as principais empresas dessa indústria. Quais são as principais moedas? Eu ouço muito falar de Bitcoin, mas daí também tem um tal de Ethereum. O que é o Ethereum? O Ethereum é tipo um Bitcoin com outro nome? Não. Então, conheça primeiro, estude um pouco, não precisa se tornar um expert, até porque não existe expert, a indústria é nova. Todo dia, mesmo nós que estamos, né, vivemos isso diariamente, todo dia a gente não está aprendendo alguma coisa, né? Talvez os aprendizados diários a gente às vezes não consegue perceber. Mas quando você vai, o que a gente aprendeu no último mês? O que a gente aprendeu nos últimos, já fechamos um trimestre. Esse primeiro trimestre de 2025, o que a gente aprendeu, Duda? O que a gente viu nesse mercado de novo? Então, o aprendizado é o primeiro passo. O segundo passo, eventualmente, é um investimento. Boa. Eu acho interessante que você falou, né, sobre a tecnologia, né, que tipo assim, primeiro, é uma coisa tecnológica, a tecnologia está mudando o mundo, né. Aí esses dias eu li o livro, chama Em Nome do Povo, do Bruno Perini, e ele faz como se fosse uma história do dinheiro na história da humanidade, né. Aí eu não lembro exatamente tudo, né, mas ele fala, né, que lá na antiguidade, lá era o escambo, né. A pessoa dava uma pele de javali e trocava por uma pata de gambá para fazer sopa, sei lá. Aí, depois, com o tempo, começaram a usar o sal como forma de pagamento. Daí que vem a palavra salário, né? Antigamente se pagava com, eu quero essa árvore aí, é meio quilo de sal. Aí dava sal. Aí depois começaram a usar metais, né? Então pegava metal e aqui cortava um pedaço do sei lá que metal que era. Aí eles começavam a fazer troca com metal. Depois começou a entrar o ouro, começou o ouro. Aí alguém viu que o metal não adiantava, porque os caras ficavam ali, tipo, roçando aqui o metal e diminuía para ficar. Resolveram criar as moedas, que aí era certinha, tinha o tamanho, tinha os desenhos. Depois veio o dinheiro de papel. E é engraçado que sempre houve mudanças no dinheiro de forma que não faz sentido. Talvez quem vivia na época do sal achava que sempre vai ser sal. Não, é o sal que tem, sim. Só que aí passou algumas décadas lá, sei lá, virou metal, depois virou dinheiro de papel. E com a tecnologia de hoje, achar que daqui a 10 anos ainda vai ficar se usando dinheiro de papel é muita bobeira. Porque hoje a gente já não usa. E eu vejo, tem muita gente que fala, nossa, mas eu não vejo o Bitcoin. Tá, quando você faz o Pix, você vê o dinheiro? Também não vê, a gente já não vê mais nada. Tudo é pelo celular, dá um aqui, tá aqui. Ninguém pega dinheiro mais, né? Sim. Então, o Bitcoin, né, e eu achei legal, né, que você falou, né, como reserva de valor. Tipo, eu ter Bitcoin, porque se der ruim aqui no nosso governo, eu tenho a minha reserva aqui de Bitcoin, né? Tem a questão de usar como pagamento, que inclusive eu já usei a Binance, eu tenho o Binance Pay, né?
Fiz vídeo no canal uma vez, galera, eu comprando um caixa de banana e 1 litro de leite no mercado de Osasco, pagando com criptomoeda. Já é uma realidade isso, né? Essa forma de usar cripto como forma de pagamento, que é uma tendência, talvez. Tem a pessoa que usa como investimento, né? Tipo, vou comprar aqui para daqui a um ano tirar, sei lá. Disso aí que você falou, o que eu mais gosto é da reserva de valor. Sabe, eu tô investindo. Todo mês eu compro Bitcoin. Mano, na expectativa de que um dia... já a gente vai falar. Vamos ver qual que é a expectativa do Gui Nazar com relação ao Bitcoin um dia. Mas eu não imaginava que ia bater $100 mil no ano passado, né? Do nada ali no final do ano estourou, todo mundo duvidando. Não, chegou nunca a bater vai acontecer. 108, 109 mil dólares. Absurdo, né? Por Bitcoin. Caramba, mano. Em novembro, logo após as eleições americanas, né? Sim, então eu tô investindo ali, independente de ter queda, mas aí é o que o Gui falou, cada um tem o seu perfil. E a parte de estudar, né? Por exemplo, aqui no nosso canal, lá no meu canal Primo Pobre e aqui no Pobre Show, todo mês tem 2 vídeos falando sobre cripto, ensinando as coisas da Binance, falando. E a Binance tem o Binance Academy também, né? Que é tipo como se fosse uma escola, tipo de um site que ensina de tudo lá. O Binance Academy, ela é a nossa plataforma educativa, hoje consumida por mais de 44 milhões de pessoas. Caramba! Que a gente disponibiliza conteúdos dos mais variados, dentre conteúdos mais básicos, né, mais para iniciantes, até conteúdos mais sofisticados, mais complexos, em diversos idiomas, tem inclusive no nosso idioma, né, em português. Boa. E é a nossa maneira de buscar disseminar a educação, né? Educação, ele é um pilar importantíssimo para que essa indústria continue crescendo e de maneira sustentável. Então, educação, você poder disseminar conteúdo de qualidade, que ajude com que as pessoas estejam aprendendo, né, e obtendo mais conhecimento, é crucial. Então, esse é um pilar onde, dentre os 4 grandes pilares, que é como a gente costuma dizer, que são essenciais para o desenvolvimento da indústria, a educação é através do Binance. A Binance Academy é um grande exemplo de como a gente investe nesse pilar. Poderia também mencionar outros exemplos, como a gente promove treinamentos, né, para diversas agências em diversos países, agências da lei mesmo, para investigadores, a gente presta treinamento para eles. A gente faz também, a gente tem o Binance na Estrada, que foi a nossa iniciativa de eventos para a comunidade em diversas cidades do país, né, não apenas, muitas vezes, São Paulo, Rio de Janeiro, acabam sendo grandes polos, né, mas a gente foi em diversas outras cidades do Brasil. Não teve um negócio que vocês deram, tipo, como se fosse um curso para a própria Polícia Federal aqui do Brasil? Esse é um exemplo do que eu estava falando de treinamento, né, para procuradores, para agentes, né, a gente deu esse ano, agora, não deve ter um mês, a gente deu um treinamento para procuradores do Ministério Público. Ano passado, a gente deu um treinamento em parceria com a Secretaria do Ministério da Justiça para procuradores, policiais federais, entre de outras agências reguladoras. Isso é muito interessante. E, de novo, né, o poder público buscando, através de parcerias, buscando aprender, né, buscando também se desenvolver, né, em relação a essa indústria. Né? De novo, a indústria veio para ficar, essa tecnologia ela veio para ficar. Nós que nos adaptemos. Não tem outra saída. Não adianta fingir que não tá aqui. Então, como é que a gente se adapta? Como é que a sociedade se adapta? Setor privado, setor público, qualquer que seja a sua atividade. Boa.